Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. E para começar nosso bate-papo de hoje, vamos procurando um lugar tranquilo, um lugar calmo. Vamos separando a nossa água, a água dos nossos pets. E vamos fechando nossos olhos. E conforme a gente vai serenando a nossa respiração, serenando os nossos pensamentos, nos desligando das atribulações do dia a dia, vamos nos ligando ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, agradecidos por estar sempre ao nosso lado nessa nossa jornada. E assim somos envolvidos pelo amor da nossa doce Mãe Maria, a nossa Mãe espiritual, que nos pega pelos braços e nos leva até Jesus, a quem agradecemos os seus ensinamentos. E é através de Jesus que chegamos a Deus, nosso Pai, agradecidos pela vida com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o esquecimento das ofensas. Difícil, né? Quando a gente pensa no que a ofensa faz, né? Conosco. Somos ainda seres em evolução e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente se deixa levar, né, ser tomado pela energia da ofensa, né? Quando somos ofendidos, nos sentimos magoados e muitas vezes a primeira ação é sermos reativos à ofensa. E o quanto isso acaba fazendo mal. Porque nessa questão de reagirmos às ofensas, a gente acaba guardando para nós aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de tristeza e principalmente, né,
aquele sentimento, aquele desejo, muitas vezes, de também, né, ofender o outro. E é interessante porque, à medida que nós fazemos isso, nós percebemos, não é nem à medida, mas nós percebemos, mas a gente prefere fazer que nós estamos ouvindo. Porque igual na oração que nós fizemos agora há pouco, né, a gente pede a Deus para nos perdoar. E a frase seguinte, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. E isso é muitas vezes o que a gente menos faz. E assim, e aí olha o ensinamento de Jesus, né? Essa questão da importância de perdoar. Mas nós somos movidos muitas vezes pela vingança, pela falta de empatia. Às vezes a gente fala assim, não estou ofendido, né? Mas eu quero justiça. Não, a gente usa dessa frase também, porque o que nós queremos é vingança. Nesse momento, todos nós podemos fazer uma reflexão. Usando a palavra justiça, será que a gente acredita, confia, nem acreditar, será que a gente confia mesmo no tempo de Deus? Será que a gente confia que todos, nós temos o livre-arbítrio e todos nós somos responsáveis pelas nossas ações e que elas, negativo ou positivo, vão ter consequências? Porque quando aquele que nos ofendeu acontece alguma coisa com a pessoa, muitas vezes nós somos tomados pelo um prazer infantil de nos sentirmos satisfeitos. Às vezes até usamos o nome de Deus, assim, tá vendo, né? A justiça de Deus chegou. Será mesmo que é justiça? Ou a gente quer que a justiça de Deus seja aquilo que nós desejamos? E nesse caminho do que eu falei até agora, o que vem é sempre uma carga negativa, um fel. Aí às vezes eu pergunto, né? Esse fel tá fazendo bem? Faz bem a nós? Quando Jesus diz perdoar 70 vezes 7, o que pode ser que ele esteja querendo dizer? Que é para a gente perdoar
no módulo esquecimento. Isso não é perdoar. Isso é esquecer. Perdoar é além disso. Porque quando eu esqueço, eu também não avalio o aprendizado que aquilo me trouxe. Eu concordo com a ofensa que foi a mim atribuída. Concordar também não é perdoar. Porque quando eu concordo só por concordar, eu não elaboro tudo que foi dito provocou em mim. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente concorda de uma forma falsa, mas fica com o fel que eu falei há pouco, com aquele sentimento ainda carregando diariamente, aquele sentimento, nutrindo esse sentimento, regando diariamente esse sentimento negativo. Isso não é refletir. Isso não é perdoar. Perdoar é muitas vezes entender o quanto que eu vou desprender de energia para aquilo que foi dito. Em todos os sentidos. Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós ficamos com melindres, incomodados, com ofensas que não nos dizem nada. É que nós estamos aqui no vídeo, mas eu sou muito pequenininha. Se alguém quiser me ofender e chegar assim, falar de uma forma pejorativa, sua baixinha. Por que eu vou me incomodar? Porque eu não gosto da minha altura? Bom, eu gosto, mas assim, porque eu não gosto da minha altura? Mas porque a pessoa tentou falar de uma forma pejorativa. Sim, enxerga bem, né? Porque eu sou baixinha mesmo. Às vezes as pessoas nos ofendem com aquilo que nós não somos. Às vezes nos xingam de alguma coisa que você sabe que você não é. Nos ofendem uma coisa que a gente sabe que não é. Então, pra que eu vou me sentir ofendida? É a mesma coisa, usando exemplo, como eu sou baixinha, que eu sou baixinha, e alguém chegar pra mim assim, sua boneca de Olinda. Por que eu vou me incomodar com isso? Eu vou dar risada, né? Mas a gente leva, né? A gente leva essas ofensas. Pode ser também que em algum momento as pessoas peguem naquilo que mais nos incomoda. E ficamos muito magoados com isso. Talvez aí entre o aprendizado.
A pessoa me ofendeu, fez algo para mim, daquilo que eu não queria que ninguém soubesse, me ofendeu naquilo que mais me incomoda. É o tempo de eu refletir. Refletir o que eu quero, o caminho que eu estou e para onde eu quero ir. No sentido até de mudar aquilo que me incomoda. Se alguém me prejudicou, a gente fala, não vou conseguir perdoar. E pode até ser quando a gente fala isso depois de muitas vezes a gente sinta aquela mesma tensão, que não é fel, aquela tensão daquilo que aconteceu. Mas o mais importante e perdoar é o que eu faço com aquilo. O que eu faço com essa ofensa. Quem sou eu a partir dessa ofensa? Quem sou eu referente àquilo que fizeram e que me incomodou? Então a gente fala que perdoar é aprendizado. Perdoar é leveza. Porque eu não preciso ficar me incomodando, eu não preciso ficar a todo momento regando aquela lembrança. Perdoar é entender muitas vezes o nosso limite, o limite do outro. Entender que muitas vezes nós estamos em processos e estágios diferentes. Perdoar, muitas vezes, eu aprendi, aquilo me incomodou e eu preciso colocar um limite. Porque eu não quero entrar naquela energia de fazer trocas de ofensas. Porque as trocas de ofensas nada mais é do que extravasar a nossa frustração, a nossa irritação. Não é resolver. Nós não somos menos porque nós não demos importância ou respondemos à vazão da agressividade, da energia do outro. E isso serve até para nós, quando a gente ofende também. Porque quando a gente ofende, é o momento de parar também e pensar: o que eu estou querendo com aquilo? Eu estou querendo machucar a pessoa? Machucar por machucar? Eu estou querendo extravasar a minha raiva, a minha frustração, a minha inveja? Por que eu preciso fazer isso? E aí isso me leva a uma reflexão do que eu quero continuar fazendo.
E aí, o que eu quero continuar fazendo, seja quem recebe a ofensa ou quem pratica ofensa. Quando a gente consegue manter esse equilíbrio, nós nos livramos de um peso muito maior, que é a energia que a gente gasta na manutenção daquilo que nos foi feito. Porque eu falo, a energia que a gente gasta para assim, olha, lá em 2010, o ano passado, aquela pessoa uma vez fez aquilo para mim. A gente gasta tanta energia para manter aquela ofensa que chega a ser quase uma punição. E aí o convite é sair desse lado punitivo, sair desse lado de mágoa. Aprender com aquilo, entender dentro daquela situação qual é o meu limite. E muitas vezes o ato de amor e o ato de limite é assim, né? Também vamos parar por aqui. O ato de amor muitas vezes é não devolver. O ato de amor é também conosco, ou principalmente conosco. De nós não sermos moldados pela raiva, pela frustração que é provocado por nós na ofensa. Isso é perdoar. Perdoar é tirar esse peso de diariamente ter que carregar, ter que alimentar aquele sentimento ruim, né? Alimentar aquela lembrança que não vai me levar a lugar nenhum daquilo que aconteceu lá atrás. Perdoar é seguir em frente. É aprender com a situação, é levantar diante da situação e seguir. E isso está tão dentro de nós, muito mais dentro de nós do que alimentar, do que levar aquela mágoa, aquela ofensa para o nosso dia a dia. Por que eu falo isso? Por uma frase de Jesus. Ele fala que nós temos, né? Vós sois Deus e muito mais, nós temos essa centelha divina dentro da gente. E ele, com o seu exemplo, mostrou a questão do perdão. Então isso está tão dentro de nós. A energia, ela flui muito mais nesse sentido do perdão do que o contrário. Reparem o quanto a gente gasta de energia para guardar raiva, guardar a ofensa da pessoa. Quando a gente descobre que não é não sentir, que a gente sentiu, ficou triste, aconteceu, e depois
soltou isso, aprendeu com isso, soltou isso, o quanto o curso é muito mais natural. E isso faz tão parte de cada um de nós, né? De cada um dos seres vivos, que até nos animaizinhos a gente vê isso de uma forma rudimentar e de uma forma, né, o percurso natural. A gente às vezes dá bronca num animalzinho, ele aprende com a bronca. Mas ele não fica, ele pode ficar triste, chateado um pouco, que lá. Isso depois passa. E aí ele vai nos receber feliz, alegre. Passou. Eles às vezes brigam entre eles. E daqui a pouco você vê um deitando lá do outro, um de novo brincando com o outro. E até quando eles não se dão mais bem, mas se respeitam. A gente vê também animaizinhos que sofreram, foram abandonados e carregam seus traumas. E quando de uma nova adoção, de um resgate, é difícil às vezes no começo, mas eles dão a si mesmo a oportunidade de viver a partir daquilo e de viver melhor. Então isso só nos mostra o quanto está muito mais ligado a nós a questão do perdão do que alimentar, guardar, perpetuar uma ofensa. O que eu tinha a passar para vocês era isso. E vamos pedindo agora, fechando os nossos olhos. E vamos, nesse momento, pedir a Jesus, a Deus nosso Pai, e toda a espiritualidade amiga aqui presente, que possa nesse momento utilizar as nossas mãos como instrumentos. E à medida que direcionamos os nossos animaizinhos, que eles recebam a energia de amor e de restabelecimento. E essa água que aqui se encontra possa ser nesse momento fluidificada, colocando nela todo o necessário para o bem-estar físico e espiritual, tanto nosso quanto dos nossos irmãozinhos animais. E assim, vamos encerrando a preleção de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus
e a todos os amigos da espiritualidade. Que assim seja.